Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Como eu já falei ontem para vocês na nossa aula de sequência, né? Sequência didática. A nossa disciplina tem uma carga horária de 30 horas, estudo radiológico das doenças, tá? E hoje a gente vai dar início ao conteúdo em si, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas, né? E alguns termos que a gente utiliza aí na área da saúde e que a gente precisa entender, né? Para dar continuidade, para poder entender melhor sobre o assunto, do que a gente está falando, tá? O primeiro termo que a gente precisa entender é a patologia, né? Que é justamente o que a gente vai ver no decorrer desses dias, são patologias diferentes e como diferenciar essas patologias nas imagens radiográficas, né? O termo patologia se origina do grego, aonde patos significa sofrimento, doença, né? E logia significa estudo, tá? Tudo que vocês verem, todas as palavras que vocês verem aí, aonde tem escrito logia, significa o estudo de alguma coisa, tá? Por exemplo, biologia. Bio significa vida, né? E logia é o estudo. Então, a biologia é o estudo da vida. No nosso caso aqui, patologia vai ser o estudo das doenças, né? O estudo do sofrimento, tá? A patologia é um ramo da ciência, né? No nosso caso aqui é um ramo da ciência médica humana, né? Que vai estudar aí as alterações morfológicas e fisiológicas dos estados de saúde. O que são, né, essas alterações morfológicas e fisiológicas? As alterações morfológicas, né, morfologia, é a estrutura externa do organismo, dos órgãos, tá? Então, é tudo aquilo que é externo, no nosso caso, na radiologia médica, né? Humana, tá? Mas aí se estende também para o mundo animal, tá? Também vai para essa área aqui. No nosso caso, a gente está estudando a radiologia médica, né? E a fisiologia é o que estuda o interno, estuda os sistemas, é tanto que a gente vai ver, né, os principais sistemas, mais ou menos por cima, como que funcionam, tá? Então, a patologia, ela vai estudar essas alterações internas, né, das estruturas morfológicas, né, as alterações morfológicas, que são das estruturas externas, os órgãos, e as alterações fisiológicas, alterações do tecido, alterações dos vasos, tá? Então, vai estudar tudo isso daí. Quando essas alterações não são compensadas, né, aí a gente pode dizer que esse indivíduo está doente, né? Quando não está num funcionamento certinho, ok, do jeito que tem que ser, a gente pode dizer que o indivíduo está doente, tá? Outros conceitos que a gente utiliza aí, que a gente precisa entender, né, para poder seguir nessa área da saúde, são termos simples, né, como saúde, doença e sintomas. Eu não coloquei um outro aqui, mas é sinal. Eu vou já falar para vocês. Saúde, o que é a saúde? É o indivíduo estar num bem-estar tanto físico como social e mental, tá, gente? Então, a saúde não é somente você estar por fora, o externo intacto, não. Você tem que estar com bem-estar físico, social e principalmente o mental, tá? A doença vai ser aí a falta dessa adaptação, né, ao ambiente físico, psíquico, que é o mental, ou social, né, no qual o indivíduo se sente mal, né, um sintoma, ou apresenta alterações orgânicas evidenciais, que são os sinais que eu falei para vocês, porque existe aí uma diferença entre sintoma e sinal. Alguém sabe me dizer qual é a diferença de sintoma para sinal?
Se arrisca, Márcio. Sintomas, tipo, Pode falar? Pode mesmo. Sintomas, é tipo uma pessoa tá com malária, ou então tá com dengue. Aí os sintomas são febre, diarreia, dor de cabeça. E os sinais é que a pessoa ainda não tem certeza. Mais ou menos. Alguém. Ei, eu sei te falar, Mas sabe disso? Eu sei te falar o conceito de saúde, se tu quiser. Não, eu quero saber se vocês sabem a diferença de sintoma para sinal. Eu Não? não sei. Então tá. Mas eu não acertei nem o sintoma, não. Sim, ó, acertou. Acertou sim. Só o sinal que ficou meio vago. Ó, aqui, né, no slide, tanto na apostila, a gente tem aí a questão do sintoma, né, ser qualquer alteração da percepção normal que uma pessoa tem do seu próprio corpo, né, do metabolismo, das sensações, né, podendo ter aí um indício de doença ou não. Então, assim, se uma pessoa está com dor de cabeça, por exemplo, ela está com um sintoma, tá? Porque ela tá tendo aí uma alteração da sua sensação, tá? Ela tá tendo aí uma percepção de que o corpo dela não está Normal, né? não está normal, não está saudável, né? Uma dor de cabeça é um sintoma, tá? Mas se uma pessoa estiver com cianose, por exemplo, vocês sabem o que é cianose? Ai, eu não tô lembrado agora. Mas já vi essa palavra. Sim, cianose é a cor azulada na pele, tá? Aquela cor meio arroxeada, azulada, chama-se cianose. Quando que a cianose pode aparecer? Em casos de envenenamento, em casos de parada cardíaca e respiratória, né? Quando a pessoa está engasgada, tá? Então, assim, um sinal é aquilo que você pode ver, tá? Então, a cianose, por exemplo, é um sinal. Você tá vendo que a pessoa tá com a pele de cor, né, numa coloração diferente, então aquilo é um sinal, né, de que essa pessoa aí está com alguma alteração no corpo, né, tá com algum problema, então isso é um sinal. Já uma dor de cabeça é um sintoma, né, uma dor de cabeça, uma febre, é um sintoma, você não pode ver, mas o paciente, né, ele pode estar te comunicando que ele está sentindo ali uma mudança no metabolismo, tá tendo sensações diferentes, tá? Então essa é a diferença entre sintoma e sinal, tá bom? Entendi. Então, é importante a gente saber aí essa diferençazinha, tá? Saúde é o bem-estar físico, social e mental do indivíduo. A doença vai ser aí a falta da adaptação ao ambiente físico, psíquico ou social, né? E aí, na doença, a gente tem essa variação aí de sintoma e sinal, onde o sintoma a gente pode perceber, né, no indivíduo, a gente pode visualizar, e o sinal, o indivíduo, né, o paciente, ele vai ter que te comunicar, porque é uma coisa aí, é uma alteração no metabolismo dele, no corpo dele, são sensações que ele tá sentindo que você vai saber somente se ele te falar, tá? Ok, tudo certinho, entenderam? Sim, De boa. Então quer dizer que o sintoma, não, só para recapitular, sintomas é aquilo que a pessoa está sentindo, mas você não pode ver. É isso? Isso, aqui é uma alteração no seu metabolismo, uma alteração no seu corpo, são sensações que você sente, tá? Mas Tipo, não dá pra ânsia de ver. vômito, isso, uma ânsia de vômito, né? É. Uma dor de cabeça, uma febre, são sintomas de algumas doenças, né? Náuseas, Já- né? Náuseas, cefaleia. Isso, Tipo, uma dor de cabeça na nuca, né? Aquela dor de cabeça na nuca já é um sintoma que você tá com a pressão
arterial alta, é isso? Isso, é tudo aquilo que você que sente no seu corpo, alguma alteração, alguma sensação que você tá sentindo, mas que se você não falar, uma pessoa não tem como saber, é um sintoma. Um sinal é aquilo que as outras pessoas, ao te olhar, vê que tem alguma coisa de errado, entendeu? Ah, tá com malária, tá com o olho amarelado, né? Que é quando a pessoa tá com malária, fica com aqueles olhos amarelos. É um É sinal. um sinal. Os olhos amarelados é um sinal. Mas aí a náusea, a febre, aí é um Cefaleia. sintoma. Isso, é porque o Márcio só quer falar difícil, gente. Eu tento ser do povão aqui, ser de boa com você, mas ele. Ei, É porque ele tá amando, professora. professora, mas eu tenho que falar as específicas, né? Quando for no hospital, a gente vai ter que falar dessa forma. Mas para vocês Você tem que adequar. aprenderem, entenderem o que é, aí eu falo. Mas eu vou começar a falar assim também, só nos termos técnicos, aí eu quero ver. Tu reclamar Isso. aqui vai ter pia. Então, gente, uma cefaleia, tá? Náuseas, isso aí tudo é sintoma, tá? Não, a questão, Eric, a questão Oi. que eu estava falando do conceito de saúde, Hum, é porque eu estava lembrando da aula de visão sistêmica, né, uhum, que a professora explicou que tu colocou a questão do bem-estar físico, aham. né, social e mental. Aí lá ela fala assim, o estado de completo, bem-estar físico, mental, social e cultural, e não apenas a ausência de doença. Ela Isso. colocou assim pra gente. É exatamente isso aí, só que tá reduzido, né? Quando fala aí social, já tá incluindo cultural, já é uma. Tá envolvendo a sua relação como um todo, né? Não tá falando somente da saúde de doença, né? Física, assim. Como o nome já tá dizendo, é como um todo. Você está bem na vida, como que eu posso dizer, Isso, exatamente. tá? Uhum. Então, vamos dar continuidade aqui. Aí nós vamos entrar agora no assunto dos sistemas, o sistema respiratório, sistema urinário, sistema nervoso, tá? Vai ser uma pincelada aí pro pessoal que já estudou a anatomia 1, tá bom? A anatomia 2 vocês ainda vão ter e a gente aprofunda mais, tá? O sistema respiratório, todo mundo conhece, pulmãozinho, troca de substância gasosa, né? O sistema respiratório, ele é formado aí por é dividido aí, né, em dois, tá? O trato respiratório superior e o trato respiratório inferior, tá? No trato respiratório superior, nós temos aí a cavidade nasal, faringe e a laringe, tá? Lembrando que esses aí fazem parte, o sistema respiratório é como um todo, mas a gente faz uma subdivisãozinha, tá? Cavidade nasal, faringe e laringe são aí, fazem parte do sistema respiratório superior, tá? E o trato respiratório inferior, nós temos aí a traqueia, né? O brônquio principal e o pulmão. Lembrando que isso é uma forma básica da gente dividir, porque tem muito mais pedacinhos, vamos dizer assim, né? Órgãos pequenininhos que estão aí dentro, mas de uma forma geral a gente divide dessa maneira, tá? E a gente vê o conceito de respiração aí, que vai ser a troca, né, de substâncias gasosas no ar, né, que a gente respira e vai aí para a corrente sanguínea também, tá? Ó, nós temos aí as 4 divisões gerais também, que é a faringe, traqueia, brônquios e pulmões, tá? Na imagem não tá aparecendo os pulmões, mas todo mundo sabe como é que é o pulmão e no próximo slide tem também, tá? Então a laringe é a parte mais superior, né, que tá aqui, que faz parte do trato respiratório superior. A traqueia, que já tá fazendo parte aí do trato respiratório inferior, né? Os brônquios. Na anatomia 2, a gente vai poder ver melhor que esses brônquios também se dividem, tá? São os brônquios principais, aqui dá pra gente ver melhor. Deixa eu colocar o meu ponteiro aqui pra assinalar pra vocês, ó. Os brônquios principais, tá vendo que eles vão diminuindo aqui?
eles vão diminuindo a espessura e muda de nome também, tá? São os brônquios secundários, os terciários, até chegar nos bronquíolos, que a gente vai já ver uma imagem mais próxima, tá? Então, aí lembrem-se das 4 divisões gerais do sistema respiratório: faringe, traqueia, brônquio e os pulmões, tá? Isso é uma forma geral de falar, tá? Nos pulmões, vocês sabiam que os pulmões não são iguais, o direito e o esquerdo? Já sabia dessa, Márcio? Não sabia. Pois é, os pulmões não são iguais. Por quê? O pulmão esquerdo, dá para perceber aqui na imagem, ó, o coração, primeiro, posicionamento do coração. A gente diz que o coração é do lado esquerdo do peito, né? Não é bem assim. O coração, ele fica na região mediana, né, no meio. Só que o ápice do coração, que é a ponta, né, a gente chama de ápice, geralmente ele é voltado na maioria das vezes, né, 99% das pessoas tem o ápice do coração voltado para o lado esquerdo. Então, por isso que a maior parte do coração fica do lado esquerdo. Tá vendo aqui nessa imagem, ó? O ramo dele, ele começa, né, no centro. Do direito. Isso. Né? Ele pega um pouco do direito, né, ainda? Sim, ele fica aqui central, tá? Na região central, no meio. Só que aí a ponta dele vira pro lado esquerdo. Por isso que a gente diz que o coração fica no lado esquerdo, porque a maior parte dele fica realmente virado pro lado esquerdo. Mas, na real, ele é no meio, começa no meio, tá? No centro. Nessa imagem de um pulmão aqui, Isso aí é de um fumante, né? Isso, é um pulmão, eu ia dizer assim, não estragado, né? Pulmão assim, bem deficiente, sabe? Dá pra ver melhor aqui, ó, que ele é no centro e ele é virado pra esquerda. Mas existem alguns casos, não sei se vocês sabiam dessa também, que existem pessoas que a gente diz, que o coração de fulano é pro lado direito. Não, é porque existem sim pessoas, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que já fez exame e o coração não é voltado, o ápice não é voltado para o lado esquerdo, o ápice é voltado para o lado direito, tá? Existe uma porcentagem aí, é bem raro, mas existe sim, tá? E aí a gente vê a subdivisão desses pulmões, né? O pulmão direito, nessa imagem aqui, ó, ele é composto de 3 lobos, a gente chama de lobos, tá? Ele é formado pelo lobo superior. Nessa imagem do pulmão real aqui, ó, dá pra ver tipo a gente chama de fístula, tá? Aqui, ó, tem uma que vai dividir entre lado direito superior, lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, tá? Na imagem aqui dá pra ver mais coloridinho, dá pra entender melhor, tá? Então, assim, pulmão direito é dividido em 3 lobos, tá? Superior, médio e inferior. Pulmão esquerdo só tem 2 divisões e ainda aqui tem um pedacinho, tipo, faltando, né? Porque é a impressão cardíaca, é onde vai ficar aí o ápice do coração. Tá? Então, o pulmão direito nós temos 3 lobos, superior, médio e inferior, e o pulmão esquerdo só temos 2 divisões, tá? Superior e o inferior. Ele vai ser dividido aí apenas por uma fissura, né? Uma fístula oblíqua, né? Oblíqua é a posição dela, é subindo aqui, ó, tá? Então, gravem essa imagenzinha aqui, ó. Guardem no coração que o pulmão direito é dividido em 3 partes, né? 3 lobos. E o esquerdo apenas em 2, tá bom? Todo mundo aí tá de acordo, entenderam? Oi. Não, eu tava fazendo a comparação com as falanges, né? que a falange do polegar, né? São 2, né? A falange proximal e a distal. Isso. E as demais, né, são 3, né? Distal, medial e proximal. Isso aí. Mas aí tu faz umas comparações meio, né? Não, isso é só pra se exibir, isso é só pra se exibir.
Você viu o quê, mulher? O menino Márcio viaja um pouquinho, né? O pulmão tem a ver com o dedão, né? O polegar, a gente Não, chama de mulher, dedão. mas eu tô falando questão eu tô falando dos três, né, significados. Eu De uma entendi, eu comparação. entendi a forma de que um é de um jeito e o restante é de outro. Mas mesmo assim é a primeira pessoa que eu vejo lembrando disso num momento desse, né? Tá bom. Vamos lá dar continuidade. Então, o pulmão, né, ele é revestido. Isso aqui é muito, muito importante vocês entenderem, aprenderem isso daqui, tá? Porque, tipo, a maioria das patologias que a gente vai ver aqui envolvem essa questão, tá? Da pleura. Pleura é uma membrana que envolve os pulmões, tá? Essas membranas, elas são divididas aí em duas, tá? É a pleura visceral e a pleura parietal. Na imagem a gente tem aí para entender direitinho. A pleura visceral é aquela que vai revestir o pulmão internamente, tá? É a que fica mais próxima do órgão. É como se fosse uma capinha, sabe? E a pleura parietal é aquela que vai revestir externamente. É como se fossem duas capinhas. Imagina o pulmão em si, o órgão, né? Como se fosse um pedaço de carne, vamos dizer assim. É o pulmão. Aí a gente tem uma capinha que reveste a primeira capinha, que a gente chama de visceral, que é aquela que tá mais próxima da carne. A gente tá imaginando um pedaço de carne, tá? E em cima dessa capinha vem uma outra capinha, que é chamada de pleura parietal, que é aquela que fica mais distante da carne, porque já tem uma capinha primeiro, né? Entre essas duas capinhas existe o espaço pleural, tá? É um espaço que existe um líquidozinho, né, nesse espaço, que é para não haver atrito entre essas duas pleuras, né, chamado de líquido pleural, tá? E aí eles revestem, protegem o pulmão. Nessa imagem a gente tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, é como se fosse essa carne que eu tô falando pra vocês, como um exemplo, é o pulmão, o órgão em si. Aqui a gente tem a pleura visceral, que é o primeiro revestimento, né, a primeira membrana. O espaço pleural, que é entre uma pleura e outra, e aqui a pleura parietal, que é a de fora, que reveste externamente o pulmão. Vocês compreenderam essa questão das pleuras? Ou tá meio escuro ainda? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Todo mundo calado. Sério que é gaiado, né? Gente, eu esqueci de falar pra vocês da questão daqui da traqueia e da laringe, que a gente tem que lembrar que a faringe ela serve tanto como passagem de ar como passagem de alimento, né? Então, ela não é considerada parte do sistema respiratório propriamente dito, ela não é exclusiva do sistema respiratório, tá? A faringe, que tá mais aqui em cima. Vocês sabem por que quando a gente tá, às vezes a gente bebe água e se engasga e fica tossindo? Sabe? Não, por quê? É porque aqui não dá pra ver direitinho a imagem, mas existe uma estrutura aqui chamada epiglote. É como se fosse um caninho e em cima nós temos a glote, que é como se fosse a tampinha desse caninho, tá? Quando a gente tá respirando, essa tampinha, por exemplo, como se levantasse e o ar passasse para a traqueia e fosse para os pulmões, tá? Quando você vai comer, é tanto que você não consegue comer ou beber água e respirar ao mesmo tempo, tá? Já perceberam isso, né? Porque o ar
e o alimento, os dois passam pela faringe. A diferença é que quando é alimento, quando vai passando pela faringe, a epiglote, né, a glote tampa a epiglote, fecha o canalzinho que vai vir aqui para a traqueia, e o alimento, a água, vai para o esôfago, né, passa para cá, ó, passa aqui do lado da traqueia. Quando você tá bebendo água e não dá tempo dessa glote tampar a válvulazinha, que é a glote tampar a epiglote, passa um pouquinho de água pro lugar onde não era para passar. E aí é o engasgo, você tosse, que é pra água voltar, porque ela entrou pra traqueia. Entendeu? Entendi. Tá, então aí a gente tem que lembrar que a faringe a gente colocou aqui como fazendo parte do sistema respiratório, mas ela não é exclusiva do sistema respiratório, tá? Era isso que eu queria voltar pra lembrar vocês, tá? Pleura, todo mundo entendeu, né? O que é? É a membrana de revestimento que envolve os pulmões, né? São duas, pleura visceral e parietal, e um espaço entre elas chamado espaço pleural, tá? Sistema urinário, tá? O sistema urinário, ou aparelho urinário, como a gente pode chamar também, ele é responsável aí pela produção e eliminação da urina, tá? Então, muita gente acha que o sistema urinário é só para produzir o xixi, né? Mas ele tem a função de filtrar as impurezas do sangue também, tá? Que circulam no organismo. O sistema urinário, ele é composto aí por esses órgãos que estão na imagem, tá? 2 rins, direito e esquerdo, as vias urinárias, né, que é formada pelos 2 ureteres, a bexiga e a uretra, tá? 2 rins, rim direito, rim esquerdo. Em anatomia a gente vai estudar bem direitinho todas essas partes, tá? 2 ureteres, tá? Que saem de dentro do rim, vem esse caninho rosinho aqui, ó. É o ureter direito e foca que entra na bexiga. E o ureter esquerdo, ó, vai aqui e entra no rim esquerdo, tá? Bexiga e a uretra, que é o canal aonde vai ser eliminado a urina, tá? Nesse caso aqui, ó, é um sistema urinário, né, de uma homem, tá? Aqui a gente tem uma próstata e aqui é o pênis, tá? A uretra masculina, né, ela passa pelo canal do pênis, e é por isso que quando o homem está com uma ereção, fica difícil de urinar, tá? Porque comprime a uretra e aí fica difícil a passagem da urina. Já no sistema reprodutor feminino, são canais diferentes, tá? A mulher, ela tem 2 orifícios, né? Um de canal da urina e o outro que é o que vai pro útero, tá? A gente vai estudar isso bonitinho em Anatomia 2, tá? Então, tá aqui. Sistema urinário formado pelos 2 rins, né? 2 ureteres, o ureter esquerdo e o direito, a bexiga e a uretra, tá? Em anatomia, o cálice renal, né? São essas formas que tem como se a gente partisse o rim no meio. Ele tem todas essas partezinhas aqui subdivididas. E aí nós temos o cálice renal maior e o cálice renal menor, tá? São estruturas que ficam localizadas aí no seio renal, né, dentro do rim, que são formadas aí pela união das extremidades dos cálices menores, tá? Cada rim possui aí de 2 a 3 cálices maiores que vão se unindo através das extremidades e formam a pelve renal, tá? Aqui a gente tem os cálices menores e o cálice maior. A junção desses cálices menores vão formar esse cálice maior.
Não se preocupem, isso aqui é só de caráter informativo, vocês vão aprender mais certinho em Anatomia 2, tá? Só pra gente ficar ligado. Eu tô vendo vocês conversando no chat, eu não acredito que eu vou ter que brigar com vocês em aula online, não. Imagina na aula presencial, hein? Oh, meu Deus. Olha, eu não tô conversando não, é porque me chamaram. Aí eu fui ver o que é que a pessoa queria. É, né? Certo. É. Vamos lá, gente. Tá quase, tá? Pra gente não cansar sexta-feira, não terminar só os sistemas. E aí nós temos o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso vai representar aí como se fosse a rede de comunicação do nosso organismo, né? É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano, né? Que tem a função aí de captar as mensagens do nosso corpo, né? Dos estímulos que a gente recebe do ambiente, de certa forma interpretar, né? E arquivar. Esse sistema nervoso, ele está dividido em duas partes fundamentais, tá? É o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central, né, é aquele que é composto pelo encéfalo e a medula espinhal, tá? Dos vertebrados. Aí a gente tem a imagenzinha do cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal. Então, se eu perguntar para vocês quais são os órgãos compostos do sistema nervoso central, vocês vão responder para mim que é o encéfalo, tá? Que é essa parte do cerebelo, tronco encefálico e cérebro. Professora, me diga uma coisa, ó, eu já ouvi dizer que o cérebro é a mesma coisa do cerebelo, né? Não, tá aí, ó, o cérebro... Não é, né? Não. O cérebro tá aqui em cima, o cerebelo, essa parte de baixo do cérebro. Até a forma dele é diferente do cérebro. Quando a gente for estudar Anatomia 2, a gente tem os bonecos lá no laboratório. E qual é a função dele? O cerebelo, Do cerebelo? o cerebelo também armazena, é onde capta como que eu posso dizer, as mensagens, vamos dizer assim, que a gente recebe do ambiente, é recebida pelo cerebelo, tá? É onde chega primeiro. Em Anatomia 2 a gente vai ver até a diferença como que eu posso dizer? É porque no boneco a gente vê até como se fosse a pele é diferente, tá? A estrutura do órgão é diferente. Não é a mesma coisa. Faz parte, né? Os dois fazem parte do sistema nervoso central, mas é como se fosse uma subdivisão, tá? O sistema nervoso periférico, né? Esse aí que tá na imagem, é formado pelos nervos, né? E pelos gânglios nervosos, tá? A função do sistema nervoso periférico é ligar o sistema nervoso central aos outros órgãos do corpo e, com isso, realiza o transporte de informações. Então, o sistema nervoso periférico é aquele que vai levar toda a informação para o sistema nervoso central, que é como se fosse a nossa placa-mãe, vamos dizer assim, tá? Então, os dois são sistemas diferentes, um capta a mensagem e leva para o outro, tá? Sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e pelos nervos, que vão captar as mensagens, os estímulos, e levar até o sistema nervoso central, onde vai ser armazenado todas as informações, o que a gente aprende, o que a gente fala. É porque não vai entrar nessa disciplina, mas foi uma reportagem que eu vi no Fantástico do Dr. Drauzio Varela sobre a geração do feto, né, na parte de formação do sistema nervoso. Gente, é muito bacana assistir. Quando a gente tiver a oportunidade, né, de estar estudando aí Anatomia 2, eu vou passar para vocês assistirem é como se fosse um documentário, né? Todo domingo passava uma parte da formação do feto.
né? E uma delas é a parte da formação do sistema nervoso humano. É muito bacana. Se vocês já quiserem irem assistindo, é só pesquisar no YouTube, formação do feto, né? Fantástico, Dr. Drauzio Varela, que vocês vão ver. É muito, muito bacana de assistir. Bem explicado, tá? E por hoje é só dos nossos sistemas. Amanhã a gente vai ver a questão de inflação. Tava gostando, era? Tava gostando, era da aula? Tá ficando interessante. Pois é. Tudo fica bom e acaba, né, Eric? É, né? Não é isso? Eu gosto mais dessas disciplinas assim de anatomia do que ficar mexendo com aqueles aparelhos. Se eu te falar que eu também, Adriana. Pois é, né? Mas enfim, deixa eu falar pra vocês. Hoje a gente viu a questão dos sistemas pra quê? Eu mostrei o slide pra vocês todinho ontem, né? Que a gente vai ver aí algumas patologias, principalmente, né? Que a gente vai ver agora as patologias do pulmão em imagens radiográficas, né? Porque quando a gente estiver estudando tomografia, aí a gente vai ver algumas patologias de outras partes do corpo, né? E em tomografia, né? De exames de tomografia, em ressonância, né? A gente vai dividir bonitinho. Nessa daqui a gente vai ver algumas patologias em imagens radiográficas, tá? E a maioria delas é pulmonar, né? Pneumotórax, derrame pleural, atelectasia, câncer de pulmão, tá? É por isso que a gente precisa entender o sistema, tá? E como que eles funcionam, o que faz parte e o que vai acometer, que a gente chama, né? Um acometimento pulmonar do lóbulo superior. O que vocês iriam entender antes de saber que o pulmão é dividido em lobo superior, médio e inferior? Não ia entender, né? Então, quando a gente diz assim, tem um acometimento, na imagem radiográfica, existe um acometimento do lóbulo inferior do pulmão direito. O que significa? Deixa eu voltar aqui na imagem do pulmão. Um acometimento pulmonar do lobo inferior do pulmão direito. Onde é que está o acometimento? Qual é a cor? Na imagem. Rosa. Exatamente. Rosa. Significa que essa partezinha aqui do pulmão tá acometida. Tá o quê? Tá doente, tá? Não tá em seu estado normal. O que pode estar aí? Pode ser um câncer de pulmão, né? Pode ser a tuberculose que esteja focada aqui, pode ser um derrame pleural que está acometendo essa parte, né? Por isso que a gente tem que entender como que funciona. O derrame pleural, por exemplo, quando fala isso, o que vocês imaginam que seja? Derrame pleural. Pois é, eu já ouvi muito isso aí, eu queria até saber, ó. Pois é, a gente vai aprender o que é, né? Não vou falar não, porque amanhã a gente vê. Poxa. Mas vai pesquisar, professor, não adianta não. Mas tá na apostila, é só ler, gente. E na apostila tá bem explicadinho, tá? Então, por isso que é importante a gente entender os sistemas e as partes, como é que funciona, tá? Amanhã a gente vai ver aí o que é inflamação, né? Os processos inflamatórios, tá? E o que é imunologia, né? Que é aí o ramo da ciência, né? Da medicina, que estuda o sistema imunológico, né? E as condições que afetam, isso mesmo. O sistema imunológico é aquele que a gente tem, né? Que podem ser dois também, aqueles que a gente nasce com ele e aquele que a gente adquire, né? Com o passar do tempo. Tá? Então amanhã a gente vê. Amanhã não, segunda-feira, amanhã é sábado. Eu já tava pensando, ó. Amanhã. Viajei na maionese que nem o Márcio aí falando de polegar. Mas a mulher tá falando na questão das partes. A comida saudade, duas, né, professor? Como é que é, Adriana? A Adriana foi lá no CTA aqui hoje. Com saudade. A Adriana foi lá no CTA aqui hoje, Márcio. Ficou olhando pra minha cara e me ignorando, ó. Por quê? Não, eu cheguei lá e ela olhou pra mim. Não, Márcio, ó, eu cheguei lá, não tinha só o menino, né, o atendente. Aí, lá vem aquela mulher bonitona, né? Aí olhou assim pra mim e disse assim, e aí?
É porque ela fica quietinha, ô Adriana. Umas 2 vezes já fui ali na secretaria. Aí ela E aí, tava mulher, cadê o conversando. Márcio? Tipo, meu Deus, quem é essa mulher? E aí eu esperando ela falar mais, né? E quando ela começou a falar, Ela fica bem ela é quietinha. bonitona, né? Ela é bonitona, né, professora? Essa Isso. Adria. Hein? E ela Ela disse foi assim lá que escutou fora, minha ela voz foi lá ainda, falar ó. comigo, ela foi lá fora. Eu fui Ah. conversar com o diretor lá, o Matheus, aí ela disse que eu escutei essa voz, eu conheço essa voz. Aí quando A Adriana ficou, e aí, mulher, tudo bom? Aí ela ficou olhando pra minha cara. Tipo, eu te conheço. Então, gente, vamos parar de papo. Enfim, segunda-feira a gente continua com o processo inflamatório e imunologia. E aí termina isso aí, né? Esse assunto mais teórico. E aí na terça-feira eu envio para vocês o estudo dirigido, que é para vocês exercitarem aí o que é. Tentem fazer sem olhar na apostila, gente. É muito importante. Não vai perder ponto se tiver errado, não, tá? É para vocês exercitarem mesmo. A gente pode corrigir juntos na quarta-feira, tá? isso é bom mesmo, é bom porque ele consegue Isso, fixar mais, né, o isso. conteúdo. Façam sem olhar na apostila, tá? Na segunda-feira eu falo de novo o que a gente viu aqui. E aí dou continuidade falando de processo inflamatório e imunologia. Na terça-feira tentem fazer sem olhar na apostila, que aí na quarta-feira a gente corrige juntos, no final da aula a gente corrige, tá? Que é uma forma de vocês exercitarem e aprender de verdade, tá bom? Não se preocupe se errar, não perde ponto não. Fez a atividade, é pontinho, tá? Ana Paula quer diploma pra mãe e pros filhos. Conhecimento nunca é demais, gente. Então, boa noite pra vocês.